Marcos capítulo 4, nós vamos ler do versículo 33 e o 34. Estas são as palavras de Deus. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, abre o nosso coração, nosso entendimento para recebê-la, fortalece a nossa fé, nós possamos ouvir o que o Senhor está falando e ser transformados. Em nome de Jesus. Amém. Nós podem se assentar. Nós chegamos aqui ao fim de uma sessão no Evangelho de Marcos, que é a sessão em que Jesus conta várias parábolas e nós olhamos cada uma delas. E esses versículos que nós acabamos de ler, eles deixam claro que as parábolas que nós vimos são só uma amostra. Jesus contou muitas outras. Algumas dessas outras parábolas você encontra, por exemplo, nos evangelhos sinóticos, você encontra no evangelho de Mateus, você encontra no evangelho de Lucas. E algumas talvez você não encontre em nenhum outro evangelho. Talvez algumas só os discípulos ouviram, as pessoas que estavam lá ouviram e não foram escritas. Agora, essas daqui são as principais. O Evangelho ele deixa claro que, embora talvez nem todas estejam escritas, essas que estão escritas são as principais e as outras são semelhantes a essas. Então, quando ele fala que outras parábolas eram semelhantes a essas, o que ele está deixando claro? Olha, o que estava sendo ensinado nessas outras parábolas já está contido nessas aqui. Então, a gente não perdeu, na verdade, nenhum conteúdo de revelação de algo que Deus queria revelar e ficou... Porque sempre tem isso, né? Principalmente se você gosta de usar YouTube, sempre tem um vídeo lá, as palavras secretas de Jesus que a igreja escondeu. O evangelho perdido do apóstolo fulano de tal que a igreja escondeu, finalmente agora revelado. Óbvio que isso tem muito mais a ver com o desejo de cliques, né? Receber clique, porque isso aí dá fama, né? Aumenta o número de visualizações e a pessoa ganha mais dinheiro, vende mais produto, ou ganha mais monetização, sei lá o que ele quer ganhar. E tem também um pouquinho de malignidade aqui, de tentar criar na mente das pessoas a ideia de que, olha, nem tudo que Jesus ensinou está contido na Bíblia, tem coisas secretas que estão escondendo de você e que na verdade, né? E aí, enfim, isso não é novo, isso é mais velho que andar para trás. Desde o começo da história da igreja já sempre teve gente dizendo que tinha um segredo que ninguém sabia, que Jesus tinha contado só para ele. Até hoje tem, não só no YouTube, mas nas igrejas. Tem sempre o cara que adivinha o CPF de alguém na igreja e aí ele tem um segredo, como se ele tivesse um relacionamento com Deus muito mais profundo que você, coitado de você, você só tem a Bíblia. Ele tem um segredo especial que ninguém mais sabe, entendeu? Então assim, ouça o que ele tem a dizer, mande seu dinheirinho para ele, ele vai revelar o segredo para você, que vai salvar alguma coisa da sua vida que está se perdendo e tal. Enfim, e na época dos apóstolos já começou a nascer um grupo que depois se solidificou e na história da igreja ficou conhecido como os gnósticos. Gnosticismo vem de uma palavra grega que significa conhecimento, e gnose quer dizer conhecimento. E esse grupo era um grupo de pessoas que falava que tinha um conhecimento secreto que Jesus tinha passado só para eles, só os iniciados, só quem estava dentro é que sabia. Então assim, não adianta você ler os evangelhos, não adianta você ler as cartas de Paulo, não adianta não, porque Paulo não escreveu nas cartas, ele contou só para a gente, você tem que vir aqui fazer parte desse grupo de seguidores do mestre fulano de tal, e aí, obviamente,
essas doutrinas secretas deles não ficam secretas por muito tempo, e a gente tem tudo documentado. Tudo documentado. Primeiro a gente tinha documentado nos escritos do Santo Irineu, que era um cristão verdadeiro, um bispo que defendeu a igreja das heresias desse grupo, e depois descobriram-se em Nag Hammadi uma biblioteca que continha vários livros desses gnósticos. Isso é uma descoberta recente. E aí o pessoal falou, agora, e é dessa biblioteca de Nag Hammadi que vem os evangelhos secretos e tal, que ninguém sabe. São todos livros escritos muito tempo depois de Cristo, depois da morte dos apóstolos, não são escritos por apóstolos, né? E são livros desses grupos. E o que descobriu nesses livros? Que aquilo que Irineu tinha contado é exatamente o que eles eram. Irineu não tinha mentido, era tudo verdade. Que o que eles ensinavam é o que você encontra nos livros, e basicamente são heresias aí, que não cabe agora a gente se aprofundar. Mas, quando aqui no texto diz que Jesus contou muitas outras parábolas semelhantes a essas, ele não está dizendo que, olha, tem parábolas que nós estamos tentando esconder de vocês. Ele está dizendo, olha, eu reuni as principais para não perder nada. As outras, elas eram variações dos mesmos temas. Jesus pregou muitas vezes. Então, e ele é o Deus verdadeiro, ele é um Deus criativo, ele pode ensinar a mesma lição com várias histórias, correto? Ele não precisa de uma história só para contar uma lição, ele pode contar uma lição com várias histórias. E o que ele fez foi inspirar Marcos e os outros evangelistas a registrar aquelas parábolas que continham a verdade que nós precisávamos saber. E é isso, não tem que descobrir outras parábolas perdidas de Jesus, não tem. O que você precisa está aqui na Bíblia. É isso que você precisa para ser salvo, o que você precisa para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é o que está na Bíblia. O que você precisa para ser uma bênção na sua família é o que está na Bíblia. O que você precisa para ser um bom evangelista, para você... O que você for fazer, para você fazer de uma maneira que glorifique e honre a Deus, é o que está na Bíblia. Faz o que está na Bíblia, não vai atrás de outras coisas. Não vai atrás das parábolas secretas de Jesus. Porque não tem parábolas secretas, é mentira. As parábolas que você precisa saber, que revelam todo o conteúdo do conhecimento que Jesus quer que você tenha, são as que estão na Bíblia. E deixa eu dizer para você, aliás, uma coisa. A maioria das pessoas que estão atrás das parábolas secretas de Jesus não entenderam nem as parábolas reveladas. Ele está querendo entender as outras. Entende essas aqui, que você vai, você tem material suficiente aqui para você estudar a vida inteira. Pregar a vida inteira. Tem material aqui suficiente para eu pregar, irmãos, para o resto da minha vida. E eu não vou conseguir chegar no fim. Vocês estão entendendo? Então por isso que eu não tenho nem muita pressa. Porque assim, eu já aceitei que eu vou pregar só a Bíblia a minha vida inteira e vou morrer sem conseguir pregar tudo. E tudo bem. Por isso que eu falo para você, olha, leia a Bíblia, estude também, ore, né? Vai no estudo bíblico também, participe. Por quê? Porque se você estudar a Bíblia todo dia, pro resto da sua vida, você ainda não vai entender tudo. Ainda vai ter muita coisa para você aprender. Então, já tem material suficiente aqui para uma vida inteira de estudo. Ah, mas tem coisas infinitas em Deus. Com certeza, Deus não pode estar limitado a um livro. Com certeza, lá no céu vai ter muito mais coisa para você aprender. Mas aqui nessa terra, para o tempo que você tem de vida nesse mundo, já tem revelação suficiente na Bíblia. Já tem. Aqui tem cura, aqui tem milagre, aqui tem conselhos para o seu casamento, aqui tem conselhos para a criação de filhos, aqui tem como você trabalhar, como você sustentar a sua família, aqui tem tudo que você precisa para agradar e glorificar a Deus está na palavra. Isso faz parte de algo básico da nossa fé, certo? Se você olhar lá na nossa confissão de fé, bem lá no comecinho, deixa eu ver se eu acho a página aqui. Vai ser na página 80, aqui na 81, deixa eu ver o ponto.
aqui o ponto 1 até o ponto 8. Você vai ver que faz parte da base da fé cristã você confiar na revelação de Cristo na palavra. Podemos conhecer a Deus na medida em que Ele revelou a si mesmo. E Deus se revelou a todos os homens por meio das coisas criadas, por meio dos profetas, por meio do seu Filho, e tudo isso está nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, esse livro aqui, são inspiradas por Deus, não são passíveis de erro e revelam a vontade de Deus para a obediência de todos. Então, não, mas tem conhecimento que não está na Bíblia? Tem, concordo com você. A Bíblia, por exemplo, não é um livro de medicina, ela não é um livro de biologia, ela não é um livro de farmacêutica, né? Tem coisas aqui sobre a bula da dipirona, não está na Bíblia, beleza? Ok? Certo? Mas o que você pode saber sobre Deus e sobre como agradar a Deus está na Bíblia. Ok? É isso. Você não precisa saber a bula da dipirona para ser um bom servo de Deus. Para ser um bom farmacêutico, você precisa, né? Precisa saber. Mas para você saber como agradar a Deus, você não precisa. O que você precisa saber para agradar a Deus? É o que está na Bíblia. Se você sabe ser um bom mecânico, ótimo, vai ser um ótimo mecânico. Mas se você for um bom mecânico e um péssimo ser humano, você não vai ser um bom mecânico. Né? Se você for um ótimo vendedor de peixe e não for um bom ser humano, você não vai, na verdade, ser um ótimo vendedor de peixe. A única forma de você ser um bom vendedor de peixe é se você for um ser humano que agrada a Deus. Né? E isso está na Bíblia. Tudo que você precisa saber para ser um bom ser humano, para ser uma pessoa decente, para ser fiel de verdade, está na Bíblia. Certo? Então, mas a Bíblia de vez em quando fala alguma coisa sobre biologia, alguma coisa sobre farmacêutica, alguma coisa sobre outras coisas. Fala, de vez em quando ela fala. Quando ela fala, ela está certa. Ok? Ela não erra em nada. Quando a Bíblia fala sobre algum outro assunto, né, que parece para nós um outro assunto, mas na verdade está ligado com o que é ser um bom ser humano e glorificar a Deus, ela está sempre certa. Bom, então, isso aqui é só para a gente se livrar de algum erro com relação a isso. O que o Senhor nos ensinou até agora, então, com essas parábolas? Já que esse versículo está dizendo para nós, olha, Jesus ensinou muitas parábolas, ele sempre falava sobre parábolas, e elas eram semelhantes a essas aqui. Então, essas parábolas que nós estudamos até agora, são parábolas que têm um conteúdo necessário e que resume mais ou menos o que Jesus ensinou nas outras parábolas. Então, quais são essas 4 parábolas? Elas são a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, uma parte caiu à beira do caminho, uma parte caiu sobre as pedras, outra parte caiu nos espinhos e outra parte caiu em boa terra e produziu fruto. Essa é a parábola do semeador. Depois tem a parábola da lâmpada. Jesus fala, olha, ninguém acende uma lâmpada para colocar ela debaixo do cesto, coloca no velador, coloca no lugar específico para ela iluminar a casa inteira. Então você acende a lâmpada, você coloca ela no teto para iluminar a sala. Essa é a segunda parábola. Depois tem a terceira parábola, que é a parábola da semente. Esse homem planta uma semente e vai dormir, e não sabe ele como, a semente brota, cresce e dá fruto, chegou a hora da colheita. E a última parábola é a parábola da semente de mostarda, que é a menor semente, mas cresce e se torna a maior das hortaliças, e as aves vêm e fazem ninho debaixo dela. Essas são as 4 parábolas que Marcos usa para resumir o ensino de Jesus. Bom, o que nós aprendemos na parábola do semeador? Nós aprendemos, naquela parábola que o semeador saiu a semear, que a semente é que produz vida, certo? A semente, ela está ali para isso, ela tem esse poder nela. Não é, veja, a pedra, a terra que estava em cima da pedra, não produz vida sozinha. Sem a semente não produzia nada. A terra que estava cheia de espinhos também não ia produzir nada se não fosse a semente cair nela. A terra boa também não ia dar fruto nenhum se a semente não caísse nela.
Então a vida vem da semente, que é a palavra de Deus, que quando é pregada, produz vida nas pessoas que a ouvem e que a recebem. Agora, o que vai determinar o resultado final é a forma como o solo vai receber a semente. A vida está na semente. A vida está na palavra de Deus. Ela produz vida, ela é poderosa. O que é que vai determinar se a palavra vai produzir vida de verdade, se a pessoa vai realmente ser transformada ou não? Depende da forma como ela vai receber e acolher essa palavra. Se ela não presta atenção, o diabo vem e passa, né, com o pensamento, tal, que graças a Deus nós estamos livres disso. Mas quantas vezes eu já vi pessoas nas igrejas por aí, a palavra está lá sendo pregada e o cara está lá Facebook, o cara está lá WhatsApp, o cara está ali YouTube. O cara consegue assistir YouTube na hora do culto, da pregação. O que é isso, irmão? O diabo está aqui, ó. A palavra está vindo. Mas o diabo está vindo, pega tudo de novo e nada, ele nem presta atenção. Ou então, às vezes, ele está aqui. Quantas vezes eu estava pregando, irmãos? A pior coisa é você pregar em dia de jogo da Copa. Eu dei graças a Deus que a Copa vai cair em todos os jogos no horário, nenhum vai ser no horário do culto. Porque eu jamais cometeria o sacrilégio de cancelar um culto por causa de jogo de Copa. Eu cultuo sozinho, mas eu não cancelo. Porque é errado, é pecado. Eles nem deviam estar jogando no domingo, é o dia do Senhor. Como eles ousam jogar esporte no dia do Senhor? Mas tudo bem. Eu já preguei no dia de jogo de Copa. O pastor da igreja não estava prestando atenção. O Brasil fazia gol, você via ele cutucando o irmão. Na hora da palavra. No dia que o Lula ganhou a eleição, metade da igreja não estava prestando atenção na palavra. O pastor da igreja não estava prestando atenção na palavra, não estava ouvindo que a palavra estava sendo pregada. E eu estava pregando no dia da eleição do Lula. Então, irmãos, assim, o diabo está ali, ó. A palavra é poderosa, ela é viva. Mas o diabo ele vai usar, se você deixar, se você está preocupado com a notícia, se você está preocupado com a mensagem que alguém vai mandar para você no celular, se está preocupado com a segunda-feira, se está preocupado com o que vai acontecer, olha aqui, ó, o diabo vem, pega a palavra e vai embora. Vai embora. Entendeu? É assim que funciona. Agora, se você recebe a palavra, acolhe ela com amor, ainda tem um problema, porque se você não tem raiz em si mesmo, é que nem o solo da pedra. O sol vai vir, a tribulação vai vir e vai secar. Ou se você está envolvido em muito pecado, prostituição, impureza, lascívia, maldade, avareza, desejo, ambições pelas coisas desse mundo, prazer carnal, glória humana, também os espinhos vão crescer e vão sufocar a semente. Mas eu recebi, eu prestei atenção na palavra. Beleza, você prestou atenção na palavra, mas viveu que nem o diabo a semana inteira. Não é verdade? Aí você quer colher o fruto da santidade vivendo igual ao inferno? Então, assim, uma coisa que eu estava até, o testemunho que eu estava ouvindo, que a Pri falou, é o testemunho de uma pessoa, um testemunho de experiência de quase morte. Vocês sabem o que é experiência de quase morte? É quando a pessoa, ela morre, clinicamente ela morre, mas ela volta. Então o coração para de bater, a atividade cerebral para, mas depois ela volta. E muitas vezes as pessoas que têm essa experiência se lembram de coisas que aconteceram enquanto ela estava ali. E hoje já tem assim muitas pessoas estudando isso, porque esse fenômeno você não pode atribuir simplesmente a uma ilusão que a pessoa teve, um sonho, uma impressão que ela teve. Porque ela diz que sai do corpo, anda pelo hospital, vê coisas que estão acontecendo ali, coisas que aconteceram durante a cirurgia, coisas que aconteceram enquanto o cérebro dela estava sem atividade, não tinha nenhuma sinapse acontecendo no cérebro dela. Os aparelhos estavam ligados ali. E detectaram que não tinha, mas ela lembra, ela sabe o que a enfermeira falou, ela sabe o que o médico falou, ela sabe aonde que estava o tênis que o cara guardou, qual era o número do armário que ele guardou lá dentro da sala dos funcionários.
Então, assim, essas experiências hoje elas já estão sendo documentadas. Existe alma, existe corpo, como existe corpo, mas existe quando a pessoa morre, a alma sai do corpo e ela vaga. E às vezes a pessoa chega ali na experiência de estar na portinha do céu ou na portinha do inferno. E esse cara estava contando o testemunho da experiência que ele teve. Ele teve uma experiência de quase morte infernal, que ele foi para o inferno. E é interessante porque uma vez eu ouvi um pregador explicando uma coisa muito boa. Ele falou assim, olha, o que é o inferno? O inferno, veja só, o que é a vida do cristão na terra? É o cristão falando para Deus, seja feita a tua vontade. E o que é a condenação do pecador? É Deus falando para o homem, seja feita a tua vontade. A pessoa vive sem Deus a vida inteira, aí chega lá na morte, ela vai querer Deus? Ela não quis Deus, ela nunca quis Deus. Deus vai obrigar ela a entrar no céu na marra? Ela não quer, ela nunca quis. Então, a semente ela vai, mas só que se a pessoa está envolvida com aqueles espinhos, não tem mistura, irmãos. A palavra não vai, ou ela vai matar os espinhos, ou os espinhos vão matar a palavra. Essa é a verdade. Ou você vai arrancar os espinhos da sua vida para você ser uma terra boa, ou os espinhos vão arrancar a palavra da sua vida, vai morrer, não tem. Com o tempo tudo se revela. A gente leu em Provérbios agora há pouco, certo? Que existe um processo que no final o pecado que você plantou, ele cresce, os espinhos que você plantou, eles vão crescer. E a palavra que você não cultivou vai ser sufocada. Então, o poder, a vida está na palavra. O resultado final depende de como nós vamos recepcionar essa palavra no nosso coração. Nós vamos viver uma vida santa, nós vamos glorificar o Senhor, nós vamos exaltar Ele com a nossa vida, nós vamos sufocar a palavra por causa do nosso pecado. Nós vamos abandonar a palavra por causa das tribulações, por causa das perseguições. A coisa começa a dar errado, começa a ter luta no trabalho, começa a ter problema de saúde, começa a ter dificuldade em casa, no casamento começa a ter atrito. Aí você, vou abandonar esse negócio de ser crente, esse negócio de palavra de Deus, porque não está dando certo. Bom, é porque a palavra não tem raiz em você. O problema não está na palavra. A palavra tem vida em si mesma. O problema está na recepção da palavra. Ou você recepciona com o coração aberto, você abandona os espinhos, você abandona as pedras, e você se abre para a palavra, e ela produz muito fruto na sua vida, muito fruto. Veja, de acordo com Jesus, a terra que produziu menos fruto, produziu 30 por 1. Olha que bênção, André. 30 por 1. Você sabe o que é multiplicação de 30 por 1? Quantos por cento dá? 10, uma vez dá 2 para 1 dá 100%, certo? 10 para 1 então dá 1.900%. Então quer dizer que 30 para 1 nós estamos falando de 3.000%. Isso não é que deu menos. Qual é o investimento que você faz que dá 3.000% em um ano? Conta para mim. Eu vou contar para você, chama-se Palavra de Deus. Mínimo, investimento, retorno mínimo, 3.000% na colheita desse ano. Todo ano repete. E é juros compostos, porque é 3.000% sobre uma semente. Aí você replanta as sementes ano que vem, vai dar 3.000% sobre os 3.000%. E aí vai multiplicando, porque a palavra de Deus ela vai produzindo fruto. Ela tem vida em si mesma, depende de como nós a recebemos. Depois a parábola da lâmpada. A luz do evangelho que é recebida, quando você recebe e recepciona a palavra como luz no seu coração, veja, ela foi colocada aí para brilhar. Deus não quer que você só retenha a palavra dentro de você. Jesus quer que você receba a palavra de tal maneira que ela produza fruto. E ela vai produzir porque o poder está nela. A vida está nela, não está em você, está nela. Ela vai produzir fruto. A única coisa que você tem que fazer é falar, Senhor, eu recebo
É tomar a decisão de receber a palavra de Deus e abandonar o resto. Recebe ela com o seu coração verdadeiro, sincero, com fé genuína, ela vai produzir fruto. Mas agora que ela está aí dentro, Jesus não quer que ela fique escondida aí dentro. Então Jesus conta a parábola da lâmpada. Você recebeu a palavra, você é boa terra, ela está produzindo frutos, os espinhos estão sendo arrancados, as pedras estão sendo arrancadas, as aves, os espíritos demoníacos não estão achando oportunidade de arrancar a palavra do seu coração, você rejeita toda a obra do mal. Então você recebeu a palavra, ok, glória a Deus, que bom que você recebeu a palavra. Agora compartilhe, agora abençoe, agora brilhe. Seja luz para outras pessoas, de tal maneira que outras pessoas possam ouvir o Evangelho. Deus não te deu a palavra para você escondê-la no seu coração, para ninguém ver, mas para você revelar. Antigamente, quando a pessoa comprava uma biblinha muito pequena, a gente falava que era o crente 007. Que ele vinha para a igreja e ninguém sabia que ele estava vindo para a igreja, que a Bíblia estava escondidinha no bolso. Hoje em dia está fácil, porque o pessoal carrega a Bíblia aqui no celular, mas aqui, glória a Deus, ninguém usa o celular para ler a Bíblia. Olha que benção. Todo mundo lendo na Bíblia de papel. Mas veja, irmãos, não é só isso. Não é só você pegar e revelar para as pessoas pelo tamanho da sua Bíblia. Tinha também o contrário. Tinha um cara que convertia, comprava uma Bíblia de 3 metros, né? Aí saia falando, agora eu sou crente, tem um biblião aqui desse tamanho assim. E às vezes era uma bênção, às vezes não era. Não tem como você julgar a fé de uma pessoa pelo tamanho da Bíblia dela, né? Mas o que você não pode fazer mesmo é viver uma vida lá fora, uma vida com as pessoas que não frequentam a igreja, que oculte a glória de Deus que foi depositada no seu coração, de tal maneira que a presença de Deus e as lições que Deus tem te ensinado fiquem hermeticamente protegidas dentro do seu coração até domingo que vem. Você entende? Então, assim, Deus não olha para você e pensa em você como um freezer. Porque o freezer é um lugar que você esconde as coisas lá para conservar, né? Então, você tem uma bela picanha, boa para assar, né, marmorizada, bastante gordurinha, uma camada grossa de gordura, no máximo 1,2 kg, né? Picanha de verdade, não tem colchão duro misturado. E aí você põe no freezer para ficar escondidinho, congeladinho, para daqui uma semana, um mês, quando você for fazer o churrasco, você tira aquela picanha e me chama, né? E me chama. Esse dia que eu quero participar. Não, mas se for bem assadinho. Aí você, agora veja só, tem cristão que ele se vê como um freezer. Como a palavra de Deus é uma bela picanha maravilhosa, é mesmo, a palavra de Deus é maravilhosa, e ele é um freezer que ela vai ficar bem escondidinha, conservada ali até semana que vem, ó, tá perfeita, não vai esquecer nada. Só também não vai compartilhar, ninguém vai se alimentar. Não, veja, a palavra de Deus, irmãos, ela é semente, é diferente da picanha. A picanha, ela, se você plantar, ela apodrece e perde. A semente, se você plantar, ela multiplica. Então a palavra de Deus, quanto mais você compartilha, mais ela aumenta, não diminui. Ela, se você deixar ela lá dentro, né, vai ficar aquilo ali. Mas se você passa, se você compartilha, se você passa para as pessoas aquilo que Deus está fazendo na sua vida e o que Ele está te ensinando, o que acontece é que essa semente aumenta e ela se multiplica. Então a luz não foi dada para você esconder, ela foi dada para você brilhar. Deus quer que você brilhe. Brilhe, irmão, seja uma bênção. Seja santo, seja verdadeiro, seja honesto, seja cheio de amor pelo seu próximo, e seja sábio, seja empolgado para pregar a palavra, seja empolgado para compartilhar a graça de Deus que foi dada a você. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus, é uma riqueza. Irmãos, não se engane, não se engane, a palavra de Deus não é pregada sempre. Não é todo culto que ela é pregada. E não é todo lugar que ela é pregada. A Pri mostrou para mim um vídeo muito interessante de uns caras fazendo uma pregação da música Tirei o Pau no Gato. Que alguém viu esse videozinho, um esquetezinho, os rapazes
falando assim, quando tudo vira pregação, aí eles vão falando assim, né? Não, porque olha, você está vendo o gato, atirei o pau no gato e o gato não morreu. Porque Deus, irmãos, de acordo com esse texto aqui, ó, vai te proteger, você não vai morrer. Podem atirar o pau que foi em você, você não vai morrer. Porque atirei o pau no gato, o gato não morreu. E aí ele vai falando, inventa história ali, daqui a pouco. E Dona Chica, olha lá a intimidade, não era Dona Francisca, era Dona Chica. Ele vai aumentando ali o negócio. E você fala assim, cara, já vi muita pregação desse jeito. A pessoa pega a Bíblia, lê uma história bonita da Bíblia e vai ali, ó, torce daqui, torce dali, põe uma emoção daqui, uma emoção dali, uma comparação com a vida prática aqui, outra comparação com a vida prática dali. Certo? Uma música de fundo que vai aumentando, né? Ela tem um crescendo aqui, né? Tem uma dinâmica, né? Janilson, musical, o cara vai colocando uns acordes ali, alterna entre tensão, relaxamento, e o volume vai aumentando, e tem os momentos em que dá aquele tchom, para dar uma assustada no povo mesmo, e ali o pessoal fica, nossa, fascinado, a presença de Deus aqui é tremendo, um grande homem de Deus, não tinha nada de Deus, nada, só psicologia humana, só carnalidade, produz fruto nenhum, zero, morte espiritual, engano total e completo. Irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus pregada, explicada, e nós recebemos essa riqueza espiritual, entenda que você recebeu algo de extremo valor e extremamente raro. Extremamente raro. Compartilhe. Compartilhe a graça e a sabedoria que Deus tem colocado na sua vida e no seu coração. É precioso. A maioria das pessoas estão ouvindo a pregação do atirei o pau no gato. É isso que estão ouvindo. É isso que mexe no coração deles, mas não produz vida. Não é a palavra de Deus. Então a gente precisa compartilhar. Você foi feito, você foi escolhido por Deus para receber a palavra. Faça ela brilhar, aplique-la na sua vida e comece a pregá-la e compartilhá-la. Aquilo que você tem recebido. E aí vem a terceira parábola, a parábola da semente, que é na verdade um grande encorajamento para você compartilhar a palavra, porque nessa parábola da semente, que a pessoa planta a semente e vai fazer outra coisa e nem vê, ela nem percebe. Porque na verdade não dá para perceber, irmãos, você não vai conseguir. Se você plantar a semente e ficar olhando, você vai desistir de plantar a semente. Você fala, não adianta, eu planto a semente, não acontece nada, já plantei faz 20 minutos, até agora nada. Eu estou olhando aqui para esse chão aqui, eu sei que tem um feijão aí que eu acabei de plantar, não sai, não acontece. Não é para você olhar. Planta e vai fazer outra coisa. Planta o evangelho, prega a palavra, brilha a luz do evangelho e vai viver a sua vida. Vai ser o pai que você é, vai ser a mãe que você é, vai ser o amigo que você tem que ser, vai fazer o que você tem que fazer. Vai orar, vai ler a Bíblia, vai continuar, vai pregar para outra pessoa, vai viver. Porque a palavra de Deus é poderosa, certo? O poder de Deus está na palavra e ele vai agir de uma forma misteriosa que não cabe a nós, na verdade, entender. Cabe a nós apenas plantar. Nós plantamos a palavra, nós plantamos a semente, nós oramos pela pessoa, nós oferecemos o amor de Deus, nós vivenciamos aquilo, nós brilhamos a glória de Deus conforme Ele nos dá a brilhar, na oportunidade que Ele nos dá, no lugar que Ele nos coloca, na situação que nós estamos. E uma hora a coisa vai acontecer. O poder de Deus está na palavra. O poder de Deus está na palavra. Pode acontecer no momento que você estava lá olhando, que você passou, nossa, peguei, olha o broto, que bonito. Ou pode acontecer depois que você morreu. Você pode morrer e nunca ver o fruto. Você já ouviu falar aquele ditado que fala assim, quem planta tâmaras não colhe tâmaras? Diz que a tâmara, eu não sei, tá, pessoal? Aqui eu ouvi falar desse ditado, então assim, pode ser que seja botanicamente verdadeiro. O que me explicaram desse ditado é que a tâmara é uma árvore que demora muito tempo para amadurecer e dar fruto. Então, quem plantou,
ele não vai colher, ele vai morrer e ela não vai dar fruto ainda. Vão ser os filhos, talvez até os netos dele que vão colher o fruto daquela tâmara que ele plantou. Essa é a história por trás do ditado. Se é verdade ou não, aí vocês perguntam para o ChatGPT depois do culto, tá? Agora não, porque... Então, irmãos, você planta a semente, o poder de Deus está na palavra, deixa Deus agir, confia no Senhor, continua plantando, continua pregando, continua vivendo o evangelho, continua fazendo a coisa certa, deixa Deus agir. E aí tem a parábola do grão de mostarda. A palavra de Deus, ela é como o grão de mostarda que você planta, ele é a semente mais pequenininha, mas cresce para se tornar a hortaliça mais alta, mais frondosa. E as aves vêm com o fruto dele. Então Jesus está falando, olha, não só entenda que o poder de Deus está na palavra. Entenda, o poder de Deus gosta de agir em começos extremamente pequenos. E ele gosta de agir de maneiras... Por isso que você vai, irmãos, na Arábia Saudita, você não pode entregar um folhetim dizendo Jesus te ama. Se você entregar, se você sair na Arábia Saudita com um papelzinho escrito Jesus te ama, entregar para a pessoa e a pessoa te denunciar, você vai preso, você pode ser expulso do país, você pode ficar preso lá um bom tempo, pode até acontecer coisa pior. Você pode ser pego, talvez, se o povão te pegar antes da polícia, é capaz de você ser linchado e morto, porque você entregou um folhetim escrito Jesus te ama. E aí aqui a gente fala assim, o folhetim não é nada. Meu irmão, é semente de mostarda, irmão. Sabe por que na Arábia Saudita não pode? Porque o diabo sabe que uma semente de mostarda é muito pequenininha, mas vira uma hortaliça grande. Você mostra um pequeno gesto de amor de Deus para a vida de uma pessoa, e aquela pequena sementinha de mostarda pode crescer e se tornar uma árvore imensa. E é por isso que em certos lugares do mundo onde o diabo ainda mantém certo poder, ele não quer que você plante nem a sementinha de mostarda. Então, não só acredite no poder de Deus na palavra, acredite no poder de Deus na palavra, mesmo quando a oportunidade é ínfima, é extremamente pequena a chance de sucesso. Deus gosta de transformar começos impossíveis em fins improváveis. Ele gosta de fazer, sabe, essas histórias que te surpreendem, que a gente gosta, a gente até não prefere testemunho assim? Se a pessoa fala assim, olha, eu descobri um tumor benigno no meu braço, o médico foi lá, tirou antes de virar alguma coisa, a gente nem acha bonito, a gente gosta quando o cara fala assim, olha, eu estava tomado, tinha meia hora de vida, e estou vivo até hoje. Aí a gente fala, nossa, por quê? Porque é aquele testemunho improvabilíssimo. Então, Deus, ele às vezes planeja a história de uma tal maneira que todo mundo olha e fala, isso aí não vai dar em nada. Isso aí é um nada a ninguém. Isso aqui que ele falou, nem prega direito, isso aí não fala nada. Aí Deus gosta de pegar aquela pessoa que era improvável e usar ela para transformar tudo. Deus pode usar você para transformar a sua família, Deus pode usar você para transformar a situação na sua casa, Deus pode usar você como instrumento para transformar toda a empresa em que você trabalha, Deus pode usar você de uma maneira poderosíssima para mudar toda a situação como uma semente de mostarda. Extremamente pequena, mas com o poder de Deus agindo nela, com a graça de Deus agindo na vida dela, e essa semente cresce e se torna uma árvore frondosa. O reino de Deus é assim, a igreja é assim, a história da igreja é assim. Ela se repete geração após geração. A palavra de Deus é semente. Vai caindo, você está em queda. Agora não está mais na moda ser crente, sabia, Dada? Não está mais na moda. Agora ser crente é coisa de gente retrógrada, o negócio é você ser woke, é você ser, entendeu? Illuminati, sei lá, o que você quiser, mas crente não. Nunca esteve na moda ser crente, irmão. De verdade, nunca teve.
Pode até ter tido uma época em que você ser um crente fake estava na moda. Sabe aquele crente, né? Assim, né? Crente, é crente, né? Tu diz que é crente, todo mundo é crente. Ser cristão verdadeiro nunca esteve na moda. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. E quando todos pensam que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Então, irmãos, é isso. O reino de Deus ele está destinado a crescer e a tomar o mundo todo. Eu posso não ver, provavelmente não vou ver, provavelmente vou morrer antes de que isso aconteça. Provavelmente a minha filha vai crescer, os meus netos vão morrer antes de ver isso acontecer, muito provável. Mas vai acontecer, vai acontecer. O reino de Deus vai tomar o mundo inteiro. Todos os reinos da terra vão se prostrar perante ele. Deixa eu dizer para você, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não que ele será, que ele é o Senhor. E aí Jesus, aqui o apóstolo, Marcos, ele termina dizendo, olha, que essas parábolas, elas são para expor a palavra de Deus. Isso é interessante porque nós tínhamos visto que elas parece que tinham uma ideia de ocultar algo, mas ao mesmo tempo elas são para expor a palavra de Deus, para trazer a palavra de Deus à luz. Quando Jesus usa a ideia de uma semente de mostarda que vira a maior das hortaliças, algo na nossa mente clica e a gente percebe o que ele quis dizer. Quando Jesus usa a imagem de um semeador semeando, uma parte da semente cai aqui, outra cai ali, outra cai lá, algo clica. E você fala, agora entendi. Porque se a coisa fica meio abstrata, às vezes é difícil de entender. Nem todo mundo consegue desenvolver uma capacidade de interpretar abstrações. Mas a maioria das pessoas tem muita facilidade para lidar com o concreto, com a história, com o fato, com o que aconteceu, com uma história que tem imagens que ela consegue imaginar, que ela consegue desenhar na cabeça dela. Então, quando Jesus conta, se Jesus falasse para você sobre a natureza potencial regenerativa da palavra de Deus, você ia ficar assim, meu Deus, quer dizer isso? Aí Jesus fala assim, olha, a palavra de Deus é semente. Semente tem vida em si mesma, semente cresce, semente é enterrada, parece que morreu, mas daí ela cresce. Aí você consegue enxergar. Então, o que Jesus faz ao contar uma parábola é expor a palavra de Deus. Ele traz ela à luz usando imagens que você consegue compreender. Então, o texto diz claramente que as parábolas tinham o objetivo de expor a palavra de Deus de tal modo que as pessoas pudessem compreender. Olha o versículo 33. Com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Então a parábola é um jeito de colocar algo extremamente profundo em termos que uma pessoa simples consegue entender. Irmãos, e aqui está porque assim, às vezes a gente tem essa ideia de que um bom professor vai ser alguém que é capaz de lidar com temas difíceis. Não, um bom professor é alguém que consegue lidar com temas difíceis de tal maneira que uma pessoa simples consegue compreender. Certo? E é isso que Jesus é. Jesus é o melhor professor. Ele pega temas muito complicados, muito difíceis, e expõe eles. Eu não sou um professor tão bom assim, não. Às vezes complica a coisa até demais. Então, por isso que Jesus conseguia contar a parábola em 5 minutos e eu demoro 4 domingos para explicar. Entendeu? Jesus era um professor extremamente bom. Então, ele conseguia expor a palavra de um jeito que as pessoas entendiam. A Bíblia, irmãos, tem essa riqueza para nós. Tem coisas na Bíblia que são difíceis de entender? Tem, confesso. Tem coisas que são difíceis. Mas também tem muita coisa que é facinho de compreender.
É só ler, prestar um pouquinho de atenção, falar, Jesus, fala comigo. Espírito Santo, mostra para mim a tua palavra. Então tem coisas difíceis, mas tem coisas que são abertas. E Jesus decide usar a parábola como método de ensino, né? E isso remete a gente para um texto que Jesus já tinha falado lá no versículo 11 e 12, que ele cita a profecia que Deus fala para Isaías, olha, vai e fala para esse povo de um jeito que cega os olhos deles, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, e não se convertam e sejam curados. Então as parábolas, ao mesmo tempo que elas revelam, elas tornam a palavra de Deus mais concreta, elas também ocultam algo da palavra de Deus. E elas, nesse sentido, são um sinal do juízo de Deus. Porque Deus tinha falado lá no Antigo Testamento, muito pelo profeta Elias, pelo profeta Eliseu, ele tinha falado pelo profeta Natã, ele tinha falado através de Davi, de forma muito clara, muito explícita, e as pessoas tinham rejeitado a palavra de Deus. Então aí Deus pega e chama Isaías, fala, Isaías, eu vou usar você como profeta agora. E aí talvez ele possa ter se imaginado como Elias, né, mandando fogo descer do céu. Quem é Deus? Jeová ou Baal? Então vamos ver então, quem fizer descer fogo do céu. Você quer uma coisa mais explícita? Não tem nada parabólico na mensagem de Elias. É tudo muito explícito. Se Deus é Deus, adora Deus. Se Baal é Deus, adora Baal. Tem alguma parábola aqui, irmão? Não, é explícito, né? Beleza. Mas o povo rejeitou Elias. No final das contas, eles estavam adorando Baal de novo, estavam servindo Moloque de novo, estavam fazendo tudo errado de novo. Então Deus falou, agora eu vou falar através de Isaías. Aí Isaías conta um monte de parábola. Você vai ver, Isaías é só parábola. Por isso que Isaías é um livro tão difícil de você entender. Tem um monte de parábola. Você vai ler Ezequiel, é só parábola, é pior ainda, cada parábola mais cabeluda, que só a graça de Deus para você conseguir entender. Mas você entende. Você entende? É só você orar, só você pedir ajuda do Senhor, você tentar entender o contexto, você entende. O que a parábola faz, então, na verdade? A parábola, ela revela o conteúdo da mensagem para quem quer entender. E ela oculta o conteúdo da mensagem para quem quer rejeitar. Esse é o juízo de Deus. Quando Jesus começa a falar com parábolas, se você prestar atenção no Evangelho, você vai ver que Jesus começa a usar parábolas depois que as autoridades de Israel rejeitam ele. Eles rejeitam ele como Messias, eles querem matá-lo, ele tem que fugir daqui, fugir para ali, porque o pessoal está querendo matar ele, e aí ele começa a pregar em parábolas. Ele está seguindo o mesmo processo que aconteceu no Antigo Testamento. Pregou explícito, as pessoas rejeitaram. Prega em parábolas, sinal do juízo de Deus. O juízo de Deus vai vir sobre essa geração. Então as parábolas, ao mesmo tempo, elas revelam, mas elas ocultam. Como assim elas revelam? Elas revelam para quem quer ouvir. Elas revelam para os crentes. Os fiéis leem as parábolas e entendem tudo. Os fariseus, até hoje, leem a parábola e não entendem nada. Continuam sem entender, continuam pregando. Igual o pau que atiraram no gato. Entendeu? É a mesma coisa. Ele não entende nada. Ele faz lá, dá uma embromadinha, mas não entende. Então, é um sinal do juízo de Deus por causa da rejeição de Jesus. Só que o versículo 34 termina dizendo o seguinte: tudo, porém, declarava em particular aos seus discípulos. Então, peraí, Jesus não falava só a parábola. Ele falava a parábola para a multidão em geral. Na multidão tinha crentes e tinha ímpios. Os crentes entendiam, os ímpios entendiam alguma coisa, os ímpios não entendiam bolhufas. E estava tudo bem, eles não queriam mesmo entender. Eles estavam ali para procurar defeitos, eles estavam ali para procurar erro, eles estavam ali para procurar motivo para acusar, eles estavam ali para isso. Então, Jesus não deu nada para eles. Jesus contou uma história. Quando eles voltassem, eles estavam como espiões. Quando eles voltassem para as autoridades judaicas para dizer o que é que eles tinham ouvido Jesus falar, ele fica falando de semente, cara. Não tem o que a gente acusar ele. Ele está falando lá de semente, falou de semeador, falou de lâmpada. Eu não sei que o povo vai lá ouvir esse homem.
Por quê? Porque eles eram perseguidores, eles estavam lá para procurar motivo para erro, Jesus não deu para eles. Jesus deu para eles um monte de historinha de semente e de... Mas para os discípulos, para o círculo interno, para os de dentro, quando a multidão ia embora, quando os fariseus iam embora, Jesus explicava para eles explicitamente, que é o que Jesus está fazendo aqui hoje. Porque quem que sou eu? Eu sou nada, irmãos. Eu não sou nada. Certo? Eu sou só um vaso na casa do meu rei. Meu Senhor pega o vaso, põe aqui, se ele quiser ele põe ali, ele troca o vaso de lugar. Ele hoje põe uma coisa dentro do vaso, outra hora ele tira aquela coisa, põe outra, eu sou só um vaso. Quem é que está falando aqui? É Deus. E o que é que ele está fazendo? Ele está pegando a parábola e está explicitando ela para você. É isso que significa, meu filho. Então veja, irmãos, é muito importante para nós estarmos no círculo interno de intimidade de Jesus. Porque nós não queremos simplesmente ir lá e ouvir a história da semente. A gente quer ter intimidade com o Senhor para ouvir a palavra dele, ele explicando os detalhes. Ele mostrando para a gente os detalhes. Filho, o que eu quero dizer para você é isso. É isso que eu tenho para a sua vida, não é isso aqui que você está pensando que eu tenho, essa outra coisa aqui, e como eu vou fazer desse jeito aqui. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você, receba a palavra com o coração aberto. Você sabe qual que é a diferença entre os que estavam dentro e os que estavam fora? É a diferença entre os que abriram o coração para a palavra e os que não abriram. Os que receberam a palavra de coração aberto e os que fecharam o coração para a palavra de Deus. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua graça. O Senhor que é o nosso Deus, que é o nosso Salvador, que fala, meu Pai, conosco. Abre o nosso coração e nosso entendimento para a tua palavra, para nós crescermos no teu evangelho, Pai, e sermos fortalecidos no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nenhuma seta satânica nos toque. Pai, que nenhuma ave diabólica roube a palavra do nosso coração. Que os espinhos, Pai, não sufoquem a palavra no nosso coração. Que as pedras não impossibilitem a palavra de criar raízes no nosso coração, Pai. Dá-nos um coração mole para o Senhor, Pai. Duro para o diabo, mas mole para o Senhor. Que o nosso coração se amoleça perante o Teu amor e a Tua graça. Que os nossos olhos se abram, que os nossos lábios se abram para pregar a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, faz de nós uma bênção, que a palavra do Senhor frutifique poderosamente em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.